Fazia muito tempo que um dorama não me surpreendia tanto assim logo no primeiro episódio. Olá, eu sou a Ana e nesse vídeo nós vamos falar sobre My Royal Names da Netflix. Gente, que primeiro episódio foi esse? Eu simplesmente estou apaixonada por esse dorama. Eu não gosto muito do gênero de fantasia, né? Mas a história me intrigou bastante e me deixou bem feliz, assim, dei muitas gargalhadas com a dinâmica do casal. Não achei que o dorama ia entregar tanto carisma tão rápido assim, sabe? Logo no primeiro episódio. Então eu gostei bastante de ficar curiosa, de ficar surpresa. Esse sentimento tá me fazendo querer assistir cada vez mais e me empolgar muito com essa história. Então, começando o primeiro episódio, nós vamos ver que a nossa protagonista, Danshin, ela vive na era de Joseon e ela era uma concubina do rei. Mas, por algum motivo, ela foi condenada à morte e ela teve que beber um veneno. E assim que ela bebe o veneno, ela na verdade acorda no mundo real. Ela acorda no corpo da Seorin, que é uma atriz falida nesse mundo atual. E aí, assim que ela acorda, ela já fica um pouco desorientada, porque ela ainda acha que está na era de Joseon, que ela não morreu. Ou que ela morreu e foi para outro lugar, seja inferno, céu, enfim. E aí acontece que ela começa a interagir, né, com as pessoas que estão ali ao redor dela de forma como se fosse uma concubina, né, tipo, como fosse da realeza, dando ordem para eles, fazer isso e fazer aquilo, não desrespeitar ela e tudo mais, né. E, enfim, essa cena é muito cômica. Eu falo assim que foi o que me pegou muito, porque ali a gente já vê uma atuação maravilhosa, né, da nossa atriz protagonista. É uma cena tão divertida de assistir. Aí ela começa a entender que ela não está na era de Joseon, porque ela começa a ver pessoas, turistas, na verdade, né, pessoas que não são orientais. E aí ela começa a pensar, ela já começa a fazer o quebra-cabeça dela e entender que ela está em outro lugar, em outro mundo, né. E aí ela começa a julgar, eu gostei muito dessa parte que ela começa a julgar as pessoas com quem ela conversava, assim. Gente, que carisma que essa protagonista já entregou logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, né? E isso me cativou muito, muito mesmo. E aí também temos as cenas, né, pra mostrar ali como o nosso protagonista, o CJ, ele tem uma personalidade muito forte, ele é o CEO de uma empresa grande, né, ele é o herdeiro. E a gente vê que ele é uma pessoa muito rígida, muito fria, né? Ele é muito egocêntrico, então já mostra ali um pouquinho da personalidade dele. E após essa cena, a gente vê o encontro dos protagonistas. Eles se encontram ali no trânsito, porque a Danshin, ela sai super desorientada do set, né? Tentando entender o que está acontecendo, e aí ela vai para o meio da cidade, ela começa a ver que realmente aquilo não era o mundo onde que ela vivia. E de repente ela vai pro meio dos carros, assim, no meio da estrada, no trânsito. E aí quem estava lá também era o CJ. E ele acaba saindo do carro para poder ajudar ela, porque eles quase embatem nela, né? Quase causam um acidente. E aí ele sai para ajudar ela. Só que ela não, tipo assim, ela não tava por si mesma, né? Ela estava muito desorientada, ela não conseguia ver que ele estava querendo ajudar. E aí tem um momento onde que aquela cena ali, né, bem icônica, onde que o carro vem pra bater nela e ele vai e socorre ela daquele jeito bem drameira, né, que a gente gosta. Bem dorama, bem cena de dorama. Ele vai e salva ela daquele acidente ali, né. E aí os dois se encontram, trocam olhares, só que de repente aí já vemos a dinâmica da dupla, porque ele começa a brigar com ela, dizendo porque que ela é doida, porque que ela entrou na frente do carro e blá blá blá. E aí ela escuta tudo, só que aí ela de repente começa a xingar ele também. Dá um tapa na cara dele, começa a xingar ele, começa a falar bravo com ele também. Aí ele fica meio assustado, ele vai e revida também, aí depois passa um carro e ela pega um ramo e vai e começa a bater. Começa a bater nele, meu Deus, no meio da rua. Aí começa todo mundo a olhar. Gente, essa cena me ganhou. Foi ali que eu falei assim, eu vou ter que ver esse dorama. Eu vou ter que comentar esse dorama. Foi nesse momento, gente, que cena. E eu realmente voltei pra assistir de novo, porque foi muito engraçada a dinâmica deles, muito engraçado. As caras e bocas que ela fazia.
o jeito que ela agia. Então, tipo assim, a protagonista, ela tá me ganhando muito, ela tem muito carisma. E, nossa, assim, eu apaixonei nesse momento aí. E aí, por fim, o CJ entrega o cartão pra ela e diz, né, pra ela ir no médico, ver se aconteceu alguma coisa, enfim, né. Aquela coisa mais formal ali, se fosse um encontro normal. E aí, ela sai pelas ruas, ela começa a vagar, a refletir sobre o que tá acontecendo, e ela fica, eu não tô no meu mundo, começa a se lamentar, né, e tudo mais. Só que, por fim, ela fala que vai enfrentar isso com uma nova chance, como se fosse ela tinha ganhado uma nova chance de viver, né? E ela decidiu que é assim que ela vai lidar, não como se aquilo fosse um castigo, né? E também mostra cenas da Era de Joseon, onde ela era super odiada, parecia que ela era amaldiçoada, né? Porque as pessoas culpavam ela das coisas ruins que aconteciam, né? Então parecia que, por ser tão odiada, eu acho que isso até, de certa forma, levou à morte dela, né? Não acho que ela realmente foi condenada por um crime comprovado. Eu acho que foi um complô ali que fizeram para que ela morresse, né? Mas eu acho que isso aí a gente vai ver no desenrolar da história. Caminhando pro final do episódio, a gente vê que ela vê uma oportunidade de se dar bem nesse novo mundo e na atrás do CJ, porque ela notou que ele parecia uma pessoa rica, uma pessoa que era influente e tudo mais. E eu gostei bastante dessa esperteza dela, a inteligência que ela tem de adaptar muito rápido e, tipo assim, de entender as coisas ao redor dela. Então, ela meio que pensou assim, vou pegar essa oportunidade aqui, já que eu me encontrei com ele e vi que ele é uma pessoa que tem alguma relevância nesse mundo, para que eu possa me dar bem, né? Porque essa é uma mulher, uma atriz falida, tipo, eu não sei nem o que ela faz da vida, então eu preciso me dar bem nessa vida aqui também. E aí ela vai atrás dele para fazer uma proposta para ele. Só que ele rejeita, né, isso com toda certeza, porque ele acha ela uma maluca. E aí, de repente, quando eles estavam saindo ali da empresa, ela parece que previu, na verdade ela prevê que algo tá acontecendo, que algo ruim vai acontecer, que alguém tá querendo fazer mal para ele. E aí, no final, ela vai e salva a vida dele, porque realmente jogaram o boneco de cima lá do prédio e acertou bem em cima do carro, que poderia causar um acidente com o CJ. E nesse momento ela vai e consegue salvar ele e acaba o episódio. E aí, continuando, né, o segundo episódio vai mostrar que ela faz de novo a proposta para ele após salvar a vida dele, né, de que ela pode ser a protetora dele, que ela pode ser a pessoa que vai meio que assegurar, né, a vida dele, que ela consegue perceber quando tem perigos, né, que quando ela, no caso na Era de Joseon, ela conseguia se salvar de vários perigos, assassinatos, né, que o pessoal tentava matar ela a todo custo, e ela conseguia perceber isso antes e sempre estar um passo à frente. Então, o que eu também tinha pensado é que parece que ela tem tipo uma aura, ela percebe quando as coisas estão indo, quando alguma coisa ruim vai acontecer, eu acho que ela percebe isso, né? Tipo um dom dela. Mesmo ela salvando a vida dele e tudo mais, o CJ ele não aceita a proposta dela. E aí ela é levada pelo motorista dele pra casa, né? E quando chega lá, ela fica indignada com o apartamento. Indignada, porque o apartamento é minúsculo e ela é acostumada com a outra vida, né? Com privilégio e tudo mais. E também tem a cena onde que ela, na verdade, quando ela chega, ela já tem contato com a avó dela, né? Descobre que ela tem uma avó que leva comida pra ela, que parece que cuida dela de alguma forma, né? E também temos vizinhos perturbadores, onde que ela vai já brigar com o valentão, com um dos valentões, né? Parece que ninguém enfrenta ele, mas ela logo de cara já enfrentou. E todo mundo começa a gostar dela por causa disso, da personalidade dela, né? E aí nós vamos para uma cena da família do CJ, que mostra ali um pouquinho de como é a intenção deles, né? Um com os outros. E tem um primo ali que parece ser muito, muito suspeito. E eu fiquei intrigada com ele. E aí, logo depois, já mostrou que realmente ele era suspeito mesmo, que o CJ desconfiava dele de alguma forma. E aí tem uma cena onde o CJ, ele também sonha, né? E nesse sonho, ele encontra uma mulher, só que ele não vê o rosto dela, não sabe quem é. E aí, ele vai ao médico para contar, né? Relatar o que ele sonhou. E aí a gente descobre que o primo dele realmente colocou um microfone lá para vigiar ele, né? Por acaso, o primo dele estava lá antes dele chegar, conversando com esse mesmo médico e, enfim, a gente descobre que realmente ele está vigiando o CJ.
Quais são os motivos a gente vai descobrir depois, mas acredito que seja essa rivalidade corporativa, né? Parece que esse primo, né, tem algum tipo de ganância em cima dele, ou quer algo que ele tem, né? É sempre algo nesse sentido. E a Danshin, ela encontra o diário da Seorin no quarto dela lá, né, onde que ela mora, e lê o diário dela e vê que a vida da Seorin também era muito difícil, né? Uma vida que ela levava não era tão fácil assim, que realmente ela quase não tinha dinheiro para nada, ela ajudava a avó dela quando ela podia, mas que ela infelizmente não levava uma vida tão boa assim, né? E aí, caminhando para o final do episódio, a gente vê que a Danshin, ela viraliza. O vídeo dela lá no set, falando lá e brigando com o pessoal, dando ordens pro pessoal, viraliza e aquilo bomba na internet. E ela vira um alvo, né, para marketing, enfim. E aí, ela, como ela já estava também procurando emprego, ela, por acaso, assim, encontra aquele vizinho dela no meio da rua. E aí, o vizinho dela já trabalha com propagandas, marketing, né? E aí ela vai com ele, tipo, atrás dele, e por acaso ela começa a trabalhar, né? Como ela tá viralizada, o pessoal quer muito ela nos programas pra também viralizar, né? E dar mais audiência. E aí ela vai e consegue emprego como garota propaganda. E aí tem um momento onde que ela tem que experimentar uma bebida. E aí ela relembra quando ela tomou o veneno para morrer na era de Elson. E ela começa a entrar em pânico e ter muita ansiedade, ter um ataque ali, né? E ela de repente sai do setor e deixa todo mundo ali meio que na mão. E nesse momento onde que ela está sendo confrontada pelo rapaz que tinha contratado ela, o rapaz chega a ter quase agredir ela, nessa hora o CJ chega e salva ela, nesse momento, né? E quando o CJ tenta conversar com ela para falar que quer ela, né, como também garota propaganda, ela quer fechar um contrato com ela, o primo do CJ chega. E aí, quando o primo do CJ chega, ela fica assustada e chocada, porque nesse momento a gente descobre que ele é o rei da era de Joseon. E lembrando, ela era a concubina do rei. E aí ela fica chocada, ela vai e corre. E aí o CJ vai atrás dela. Nisso que o CJ vai atrás dela para conversar com ela e diz que quer contratar ela, o primo dele também já tá indo atrás. E de novo, a Danshin, ela fica assustada, ela fica chocada e abraça o CJ para tentar se proteger, enfim, algo nesse sentido. Aí vamos ver na cena final que a Danshin, ela sofria bullying na época de Joseon. E em um desses episódios, o CJ, ele aparece para salvá-la. E aí, na verdade, a gente vê que existe um paralelo nesses dois mundos, né? A Danshin teve contato com o CJ, mas que talvez tinha outro nome, com certeza, nessa época. E no mundo atual também ela encontra essas pessoas, né? Tanto o CJ, tanto o rei. Só que eu acho, quase certeza, de que ela não lembra do CJ, né? Que o CJ salvou ela nesse momento, nesse episódio, onde que ela estava presa lá na era de Joseon por bullying das suas colegas, né, de quarto, enfim. E aí, dessa forma, a gente acaba o segundo episódio e a gente se vê no próximo vídeo para falar mais sobre esse dorama.